Boa tarde, galerinha do nono ano. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e estarei com vocês mediando no chat. Boa tarde também aí aos professores, guerreiros e parceiros que já estão no chat estimulando essa garotada a continuar estudando. Hoje teremos uma aula sobre indicadores demográficos, é uma aula de revisão, de retomada, e quem vai ministrar a aula será o professor de Geografia, Antônio Russo. Boa tarde, professor Antônio. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde aí aos alunos do nono ano. Também aí mandar um abraço forte para os professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula aí de retomada, né, de uma habilidade do oitavo ano, que vai falar sobre indicadores demográficos. Para isso, né, o professor Carlos vai falar o que nós vamos trabalhar hoje, né, professor? Exatamente. O que nós iremos trabalhar na tela, habilidade 03, analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, aplicar os indicadores demográficos e analisar as mudanças sociais, culturais, políticas, ambientais e econômicas decorrentes da transição demográfica em diferentes regiões do mundo. A unidade temática da aula de hoje será o sujeito e seu lugar no mundo, e o objeto de conhecimento será a diversidade e a dinâmica da população mundial e local. E aí, já para aguçar a curiosidade da garotada, vamos assistir o vídeo. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. Então é isso, pessoal. Então a importância desse vídeo aí é mostrar que os indicadores que nós temos, né, que são tanto demográficos como sociais, econômicos, feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feito pelo censo a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos se faz o censo, pega todas as informações gerais aí da população, né, tanto a questão demográfica, como eu falei para vocês, a parte social, a parte econômica, e logicamente, né, nos decorrer dos anos, se tem lá as pesquisas, que são as pesquisas do PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, que é feita a cada trimestre, a cada quadrimestre, dependendo das informações. Mas a importância do censo é passar essas informações
para os municípios, para os estados, para essa relação aí que nós temos socioeconômica no país, tá certo? E para começar, a gente vai falar sobre densidade demográfica e apresentar um mapa sobre densidade demográfica no mundo. Então nós temos aí um mapa de densidade demográfica, né? As partes mais escuras são as partes que têm maior densidade, ou seja, uma maior concentração populacional por área, né? Então nós temos, por exemplo, na região da Ásia, lá que tem a Índia, mais escuro, uma concentração que nós denominamos aí de formigueiro humano. No sudoeste asiático também temos, né, pontos, né, que tem uma densidade demográfica alta. O Japão tem regiões aí demograficamente elevadas, são em torno aí de 150 milhões de habitantes, né, para um território aí menor que o estado de São Paulo. Então é lógico, quando a gente fala em densidade demográfica, nós estamos vendo a quantidade de população na área respectiva, ou de um país, ou de um estado, de uma cidade. Então, para dar um melhor exemplo para vocês, vocês vão ver um gráfico aí na tela. Então, esse gráfico, o que ele está mostrando? Ele está mostrando os países, né, com uma maior densidade demográfica. E como é que você calcula isso? Você pega a quantidade de população, que está aí na coluna da esquerda, vamos lá pegar Bangladesh, com 164.669.751 habitantes, e vamos dividir pela área por quilômetro quadrado, que está lá 147.630. Qual o valor? 1.115 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? E aí pode-se fazer o cálculo aí de todos. O Brasil, por exemplo, tem aí em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando falamos em densidade demográfica, nós falamos também na relação de população relativa. Então, para fazer o cálculo é muito simples. É só pegar o total da população, que é a população absoluta, que é o número de habitantes que nós temos em uma área, no caso do país, e dividimos pela área total desse país ou de uma outra região, tá certo? E aí você faz lá o cálculo, ele vai dar X habitantes por quilômetro quadrado. Então, o exemplo do Brasil que eu dei para vocês e de Bangladesh. Bangladesh sendo o país mais povoado do planeta, mesmo tendo uma população não tão grande como, por exemplo, a do Brasil, tem essa relação aí, né, de ser uma área bem povoada. Vocês estão vendo aí o mapa do Brasil, tá certo? Que é a densidade demográfica brasileira, que tem focos e regiões extremamente densidade demográfica extremamente alta, que é o caso da região sudeste, né, mas principalmente nas capitais dos estados, né, mais escuro, né, essas regiões são bem povoadas, e o litoral, né, de norte a sul do Brasil, bem povoado. Agora você pega a região mais ao norte, a região mais a centro-oeste, já a densidade demográfica ela é bem menor, porque tem a região norte, por exemplo, tem regiões aí que é menos de um habitante por quilômetro quadrado. Está 0, alguma coisa, porque tem uma população que também não é grande, mas tem uma área enorme. E a região, então, a região norte, de todas as regiões, é o que tem aí uma menor densidade demográfica. Já a região sudeste, ela já tem uma maior densidade demográfica, um maior povoamento, pela concentração de população que nós temos nessa região. Então, temos aí a região sudeste como maior, né, povoamento, e temos a região norte com menor povoamento. Então, quando falamos em densidade demográfica, nós falamos em povoamento, né? Quando a gente fala em total de população, a gente fala em população absoluta, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa aí que vocês vão ver, é a concentração da população brasileira. Então, vocês viram no mapa anterior a densidade demográfica concentrada na área litorânea, e, obviamente, a gente está observando esse mapa, né, fazendo aí uma faixa mais escura no litoral brasileiro. E tem aspectos históricos aí, principalmente, e aspectos econômicos. E relacionando esse mapa, né, a gente também pode posteriormente discutir fatos que aconteceram sobre essa relação aí, tá certo? Vamos ver a pirâmide etária brasileira. O que a pirâmide etária brasileira ela mostra? Ela serve para fornecer informações importantes sobre natalidade, idade média da população, longevidade, que é a expectativa de vida, entre outros temas. Então, ele é dividido, né, por sexo e por idade. Tá? Então, você tem o lado que está a relação com os homens e o lado que está a relação das mulheres do lado direito. Na parte de baixo, você tem lá, né,
a perspectiva, né, da população. E na parte na linha vertical nós temos aí, né, a faixa etária da população. Então, quando a gente observa, a gente está vendo duas hipóteses aí, a de 2012 e a de 2019. Então, quando a gente vê na parte de baixo da pirâmide, entre 2012 e 2019, houve uma queda da população entre 0 a 14 anos. Né? Mas quando a gente vê no meio da pirâmide, a gente vê lá um aumento da população nessa relação, principalmente na faixa etária dos 35 até lá os 49 anos. E aumenta, né, a idade e a expectativa de vida do brasileiro. Então essa relação aí é importante destacar. Né? Então a pirâmide etária do Brasil, quando você pegava nos anos 70, era uma forma praticamente triangular, né? Uma pequena faixa etária na parte superior e na parte da base, né, pela quantidade de crianças que nasciam na época, você tinha uma base bem ampla. Então você vê que essa pirâmide está se mudando de forma. Ela está aumentando o seu pico e ela está aumentando nas suas laterais, o que mostra que o Brasil está deixando, né, já deixou, na realidade, de ser um país jovem para se considerar hoje um país adulto. Né? E tem países aí que são países já considerados países de idosos. Por exemplo, o Japão e vários países da Europa, como Itália, França, que são países que têm lá uma população bem acima da faixa etária. Então, eu dei o exemplo da Europa, então vocês vão ver aí uma pirâmide etária mostrando aí a Europa e a África, para vocês verem a diferença. Põe aí na tela, por gentileza. Então, vocês estão vendo aí a pirâmide etária da Europa e da África do ano 2010. Olha a pirâmide da Europa, quando era em 1950, que é o tracejado preto, e olha em 2010. Então, a gente vê que houve um crescimento, principalmente na faixa etária acima dos 40 anos, tanto do lado masculino e do lado feminino na parte europeia. Né? E a parte da África, a gente ainda vê que a base não mudou muito entre 1950 e 2010. E relacionando a expectativa de vida, né, a gente vê que os países europeus têm uma expectativa de vida bem maior do que os países do continente africano. Então é interessante a gente ver essa diferença aí, porque a gente observa que a pirâmide europeia ela é muito parecida com a pirâmide brasileira, mas num nível mais avançado na relação, né, dos idosos, mas que ela está se formando, né, uma menor base, né, uma maior área de adultos e crescimento na parte do topo também, e também um alargamento. Já a África praticamente não mudou de 1950 para cá. Ainda a base continua elevada, né, com os dois aspectos. A pirâmide se afina na parte do topo, né, e a expectativa de vida é bem menor do que a gente, por exemplo, viu nessa relação dos dois continentes. Certo, professor? Certo, bem legal, professor. É bem interessante que a gente vendo aí essa questão do que o país, né, já é um país adulto, essa questão do envelhecimento dos países, isso mexe com tudo, com questões econômicas, com questões sociais. É bem interessante conhecer isso. Mas vamos para a atividade, então, galera, todo mundo animado para a atividade na tela. Por que a população brasileira está concentrada na faixa litorânea? Dedinho nos teclados, 2 minutos, participe.
Voltamos para a interação. Professor Antônio, aqui no chat, a galera aqui foi todos no único ponto, ou seja, herança da colonização. O litoral é mais povoado devido à herança da colonização, e alguns estudantes colocaram aqui que isso facilitava o fluxo de mercadorias do Brasil para a Europa e da Europa para o Brasil. Perfeitamente, correto, né? A gente nem precisa, né, explicar tanto assim, porque vocês já mataram a charada, né? Porque na realidade, desde a época da colonização, o povoamento aí até por características econômicas, né? Começa com o pau-brasil, cana-de-açúcar, o café mesmo, né? Só o ouro que se centraliza mais, as drogas do sertão vai mais ao norte, a industrialização vai para próximo do litoral, até por questões aí até locacionais. Então, exatamente, então é uma herança da colonização que estende até os dias de hoje, porque é um mapa recente ainda vê a população e o povoamento brasileiro aí na faixa litorânea. Perfeito, tá certo? Então vamos para o próximo mapa que a gente vai falar sobre crescimento vegetativo. Tá? Então vamos lá, acompanhe na tela o crescimento vegetativo. Vamos lá. Então nós vamos ver aí o crescimento vegetativo no mundo. A gente vai ver que, logicamente, a Europa, né, Rússia, Japão, países aí mais desenvolvidos, tem um crescimento vegetativo até inclusive menor que zero, ou seja, praticamente não está mais crescendo a população. O Brasil está aí na faixa entre 1% e 2%, então tem que lembrar que o crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença da taxa de mortalidade, né, com a taxa de natalidade. Então, se tiver a taxa de natalidade maior, a tendência é que o crescimento vegetativo suba em porcentagem. Se a taxa de mortalidade estiver maior que a taxa de natalidade, aí, logicamente, o crescimento vegetativo vai ser negativo. Então, você pode ter um crescimento negativo, você pode ter um crescimento vegetativo positivo, você pode ter um neutro. E é dado em porcentagem os dados, sempre lembrando disso. Então, os números que vocês viram na legenda são números em porcentagem, tá certo? Isso tem muito a ver com a pirâmide etária, com a expectativa de vida, com a qualidade de vida do país também. Tá? É importante sempre retratar isso aí. O próximo também, né, que fala sobre a taxa de natalidade, que é uns dados aí de 2016. A taxa de natalidade é que são crianças aí nascidas, né, anualmente por taxa de 1.000 habitantes. Então você fala por 1.000 habitantes em uma determinada área. No caso, a gente está vendo aí os países. Então a gente vai ver países, principalmente da Europa, que tem taxas de natalidades baixas, né, que fica lá em torno aí de menos de 10 a 15, né, a cada 1.000 habitantes. O Brasil também está nessa faixa aí entre 10 a 15 mil. Agora, países menos desenvolvidos ainda têm uma taxa de natalidade muito elevada, né? Então, pela ONU, a taxa média tem que ficar em torno de 10 a 15 crianças nascidas a cada 1.000 habitantes, né? Isso aí, frações aí da Organização Mundial da Saúde, mas não é uma especificação oficial, tá certo? Na próxima aí a gente vai ver a taxa de fecundidade, que muita gente acaba confundindo taxa de natalidade com taxa de fecundidade. Então vamos ver aí a taxa de fecundidade, acompanhe na tela. A taxa de fecundidade, diferente da natalidade, ela é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo. E é entre mulheres de 15 a 49 anos, tá? E a gente vê expectativas de vida, a taxa de fecundidade, que vai de 0 a 8 filhos em média. Então o Brasil está entre 1 a 2 filhos em média por família, mas temos países aí na África como o Níger, que está entre 7 a 8 filhos por família, né? A Europa também está no nível baixo, né? Então o Brasil está aí no nível dos países europeus, dos países desenvolvidos na questão da taxa de fecundidade, que tem várias respostas aí, né? A mulher no mercado de trabalho, né? Essa relação também do nível de estudo que a mulher tem, então ela deixa para mais tempo, né? Ela espera mais tempo para ter os filhos. Lógico, o custo elevado de se ter uma família, né? Na década de 70, a média familiar aqui no Brasil era de 5 a 6 filhos. Então tem uma diferença clara, e num curto espaço de tempo, né? Então essa questão aí tem muito a ver com a parte econômica, né, da família, tá certo? E aí nós temos um gráfico da taxa de fecundidade aqui no Brasil. Observe aí na tela aí, que vocês vão ver claramente a diminuição.
Então ele foi lá, né, de 1960 para 6,3 em média, para 2010 para 1,86. Então vejam como diminuiu bem essa taxa de fecundidade, tendo uma probabilidade de chegar em 2050, né, numa taxa de fecundidade em torno de 0,7 a 1. Então vejam que interessante isso aí, tá certo? Então, né, diferente da taxa de natalidade, que já é o número de nascimentos, a taxa de fecundidade é a taxa da probabilidade de filhos de mulheres na época de fertilização, que vai de 15 a 49 anos específicos aí. Taxa de mortalidade infantil, vamos lá acompanhar na próxima tela. Então, vamos ver a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é um indicador que representa o número de crianças que morreram antes de completar 1 ano de vida, a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Tá? Então, vamos ver lá, o Brasil, ele está aí na faixa de menos 10 crianças, né, mortas antes de completar 1 ano, a cada 1.000 nascidas, né? E de novo, né, o Brasil está numa fase dos países desenvolvidos, isso é importante sempre retratar, e os países ainda em desenvolvimento, principalmente no continente africano, ainda tem esse problema aí, né, dessa relação de crianças que nasceram e antes de completar 1 ano acabam morrendo, e aí vem nesse índice negativo da taxa de mortalidade infantil, tá certo? Já que estamos falando de taxa de mortalidade infantil, vamos entrar na taxa de mortalidade. Então vamos lá, taxa de mortalidade, né, que ela é diferente da taxa de mortalidade infantil, porque é o número total de óbitos a cada 1.000 habitantes. Né? A mortalidade infantil é a cada 1.000 nascidos, no caso de mortalidade a cada 1.000 habitantes. E o Brasil está lá na faixa de 4 a 8 habitantes, né, 4 a 8 mortalidades a cada 1.000 habitantes. Também números, né, bem parecidos com os países desenvolvidos, né, e os países aí menos desenvolvidos, e a Rússia tem os números um pouco mais elevados. E aí tem aspectos sociais, principalmente aqui no Brasil, que eleva um pouco esse número aí, que depois, mais para frente, a gente pode discutir. Agora, a transição demográfica, né? Vamos ver o que é a transição demográfica aí que a gente passa no decorrer das fases. Então, nós temos aí uma proposta das primeiras décadas do século XX, a teoria da transição demográfica foi formulada à luz da relação entre o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Segundo essa teoria, o desenvolvimento econômico e o processo de modernização das sociedades estariam na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade, verificada em países europeus com consequentes mudanças no ritmo de crescimento, tá certo? É no ritmo do crescimento. Nós vamos já para um gráfico para mostrar para vocês. Pode entrar lá no gráfico da transição demográfica só para vocês terem a ideia. Então vamos lá. Essa transição demográfica tem aí as 5 fases. Os países desenvolvidos já estão na fase 5. O Brasil está entrando na fase 4, que é aquela fase lá na qual a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade estão parelhas aí, tá certo? E aí nós temos a pirâmide etária. Vamos lá para a pirâmide etária. Vamos lá para a próxima tela, rapidinho. E aí ele mostra aí uma pirâmide etária de alta taxa de natalidade, que é a pirâmide jovem, e fazendo uma comparação com a pirâmide envelhecida, né? Como ela tem uma diferença entre uma jovem e uma mais envelhecida, na qual a taxa de natalidade e de mortalidade é muito baixa, tá certo? Nós vamos ver mais, né, aulas sobre esse assunto, né, no decorrer aí do 9º ano, e vocês também vão ter aí no ensino médio, certo? Aproveitando, façam uma pesquisa aí no Saiba Mais, printem rapidinho a tela aí que vai aparecer aí sobre estatísticas de gênero que o IBGE fez, e aí essa aula se encerra por hoje. Obrigado, professor Carlos, pela dupla dinâmica aqui. Um forte abraço aí a todos aí. Bem legal a aula, índices, né, socioeconômicos, financeiros, muito importante para organizar também a vida. Avalie a aula no final e continue estudando durante o dia. Tchau!